Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 11º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, o 11º ENABED, Estudos de Defesa em Tempos de Transformação, Poder Militar, Multipolaridade e Democracia. Para aqueles colegas que eventualmente não me conheçam, sou Eduardo Svartman, sou o presidente da ABED e saúdo todos e todas presentes no nosso evento. Hoje, então, nós temos a nossa conferência de abertura. Nossos trabalhos nessa primeira sessão serão organizados da seguinte maneira. Eu farei uma breve saudação, abrindo os trabalhos. O professor Augusto, que é o professor que lidera a equipe de organização, também vai fazer uma breve saudação. Imediatamente nós passamos a palavra à professora Daniele, nossa vice-presidente, que ficará na mesa junto com o nosso conferencista de abertura, o senhor ministro de Estado, mas que nós preferimos chamar de professor, João Gomes Cravinho, ao qual já inicialmente eu agradeço o aceite pelo convite. Bem, gostaria de salientar nessa minha exposição inicial que a ABED ela é uma sociedade, uma associação civil, ou seja, uma sociedade organizada, um ente da sociedade civil organizada, que congrega pesquisadores e pesquisadoras da área de defesa e de segurança internacional, que tem por objetivo promover o debate acadêmico, o intercâmbio de ideias, e a promoção e o desenvolvimento da nossa área do conhecimento, ou seja, a área de defesa e segurança internacional, estudo sobre guerra, paz. A nossa diretoria, eleita no ano passado, ela foi eleita com 4 eixos de ação. Um primeiro eixo que é a defesa da democracia, da ciência e da universidade. O segundo eixo, buscar uma articulação maior com as demais associações científicas. O nosso compromisso também, o terceiro eixo, o fortalecimento da nossa área do conhecimento, no sistema de pesquisa e pós-graduação aqui no Brasil, e o reforço e ampliação dos serviços que a associação presta aos associados. As pautas, temas e atividades deste ENABED, de diferentes maneiras, refletem este compromisso que nós assumimos com os nossos associados. Este ENABED 2021 ocorre de forma virtual, online, integralmente online, em virtude ainda dos impactos da pandemia, mas, apesar dessa situação, nós comemoramos que talvez seja um dos maiores dos nossos ENABEDs. Nós tivemos 475 inscrições, dessas, mais de 250 trabalhos aprovados, depois um número expressivo de ouvintes. Nós temos trabalhos de alunos de iniciação científica em pôsteres de iniciação científica, nós temos trabalhos de mestrandos, trabalhos de doutorandos e de pesquisadores e pesquisadoras já estabelecidos. Nós temos colegas, evidentemente, do Brasil inteiro participando, mas temos também colegas da Argentina, da Espanha, dos Estados Unidos e do Reino Unido participando, e temos a honra de ter como conferencista de abertura o professor da Universidade de Lisboa e ministro da Defesa de Portugal, o professor João Gomes Cravinho. Bem, todos nós acompanhamos o que se passou ontem no Brasil, o momento econômico, o momento político e o momento sanitário no nosso país é grave. A pandemia nos colheu mais de 500 mil de mortos desde o ano passado. Nós ainda enfrentamos uma situação econômica bastante preocupante e, mais recentemente, várias formas de ataques, tanto à democracia quanto às instituições políticas brasileiras. Nós vivemos também um ambiente de descrédito e de subfinanciamento da universidade, da ciência. Eu gostaria de enfatizar que a ABED tem se pronunciado publicamente a respeito desses problemas, com notas, com debates, com webinários,
de diferentes maneiras, tentando pensar alternativas. E nesse evento, eu acredito que nós poderemos adensar as nossas análises, refinar os nossos instrumentos teóricos e metodológicos para pensar os desafios, tanto que se colocam à nossa democracia, quanto a formulação de políticas de defesa, a qualidade das políticas de defesa, o papel que as Forças Armadas desempenham no sistema político, entender o ambiente internacional em que nós vivemos, as transformações que estão em curso e, evidentemente, também pensar alternativas e caminhos para o nosso país, para a nossa região e para o sistema internacional como um todo. Por fim, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Inicialmente, à comissão organizadora, que se empenhou de forma muito competente e compenetrada neste evento. Gostaria de agradecer também a BAE Systems, que gentilmente aceitou patrocinar o nosso evento. Gostaria de agradecer os programas de pós-graduação em Ciência Política e em Relações Internacionais da Universidade da UFPB e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UEPB. Gostaria de agradecer também à UNIFA, aos coordenadores das áreas temáticas, aos associados e colegas da diretoria e, em especial, ao nosso conferencista, o professor João Gomes Cravinho. Muito obrigado a todos. Um excelente evento, e eu passo agora a palavra ao professor Augusto Teixeira. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação imensa poder reencontrar toda a nossa comunidade de defesa, apesar de estarmos no remoto ou na forma virtual, é um privilégio poder reencontrar todos com saúde. Nós, da comissão local, recebemos com grande felicidade, em 2019, a notícia de que a proposta da Universidade Federal da Paraíba havia sido vitoriosa na proposição de sediar o 11º ENABED. Nesse sentido, os trabalhos da nossa comissão local se iniciaram já em 2019, com membros docentes e discentes da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Estadual da Paraíba. Infelizmente, em 2020, o mundo foi acometido pela pandemia da Covid-19 e nós, como todos, envolvidos numa névoa de incerteza sobre os acontecimentos, tivemos como deliberação muito sensata da nossa diretoria da ABED com a comissão local, no sentido de mudar o formato do evento de presencial para um evento virtual, de forma a garantir a sua realização e o planejamento e participação de nossos associados e demais participantes. E, nesse sentido, a própria transição do evento para o evento virtual fez com que ocorressem alterações na própria estrutura da comissão organizadora local, envolvendo uma atribuição e participação muito mais ativa na ajuda na organização por parte dos membros da diretoria da ABED, que não apenas tinham suas atribuições funcionais, mas também abraçaram a organização do ENABED com grande empenho desde o primeiro momento. O que importa é salientar que, diante de todas essas adversidades, este será um grande ENABED. Não apenas pelos mais de 400 inscritos, mais de 40 painéis aprovados, diversas propostas de mini-curso, mas também pelo seu caráter inclusivo. O ENABED se abriu para a comunidade acadêmica, tivemos aí 6 propostas aprovadas de mesas redondas ligadas a projetos como PROCAD Defesa e PRODEFESA, e também tivemos aí mesas e teremos mesas interinstitucionais, como da ABRE com a ABED e outras mesas de convidados. Isto com a marca fundamental das políticas da associação, o caráter inclusivo da presença de mulheres em todas as mesas. Ainda, obviamente, chegaremos ao ponto de alcançar um equilíbrio de gênero, mas esta é uma etapa importante que a ABED contribui nesse relevante esforço na área de gênero no campo da defesa nacional. Assim sendo, aproveito essa oportunidade para agradecer à diretoria da ABED,
a nossa comissão científica do evento, especialmente aos coordenadores de área temática, e, não menos importante, o meu muito obrigado a todos os membros da comissão organizadora, em particular na figura do professor Gilles Vilar Lopes, os professores Marcos Alan Ferreira, Fábio Nobre, Eliane Superti, Yuri Paiva, Érica Winand, e também aos nossos membros discentes, como a Estela Rocha de Medeiro Dantas e a Jéssica Kelly, que muito nos ajudaram nesse evento. Sem eles, isto não seria possível. Assim sendo, desejo a todos um excelente ANABED, um primoroso evento, e agradeço imensamente pela oportunidade de termos aqui nesta manhã o ministro da Defesa Nacional de Portugal brindando esse evento com uma excelente palestra. Passo a palavra para a professora Daniele Aires. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Obrigado, Augusto, pela palavra. Passo as palavras do professor Svartman e do professor Augusto. É um prazer estar aqui hoje e ver que, depois de tanto esforço, conseguimos erigir um evento, mesmo que online, de qualidade ímpar e com uma programação que a gente acredita muito profícua na ideia de debate da defesa nacional, dos temas de segurança e tudo que envolve a nossa área, né? Sem mais delongas, também agradeço ao ministro João Gomes Cravinho, do qual me referirei como professor, por ter sido meu professor. Então, como eu falei para ele nos bastidores, às vezes, talvez eu me perca em não traduzir de forma correta o seu cargo agora e o chame de professor. Mas antes de, então, introduzir a fala do senhor ministro, com o tema A Defesa e as Forças Armadas em Tempo de Transformação, farei uma breve introdução ao seu currículo. Tá? O ministro João Gomes Cravinho é doutor em Ciência Política pela Universidade de Oxford, com mestrado e licenciatura pela London School of Economics. Durante os anos de 2001 e 2002, presidiu o Instituto de Cooperação Portuguesa, desempenhou funções de consultor do Instituto de Defesa Nacional, da Fundação Gallup Gulbenkian e da Comissão Europeia e do Banco Mundial. Exerceu atividade de docência como professor de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e professor convidado no ISCTE e na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Entre 2005 e 2011, foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação do governo de Portugal, foi embaixador da União Europeia entre 2011 e 2015 na Índia e de 2015 até 2018 no Brasil. A partir de 2018, então, tornou-se ministro da Defesa Nacional de Portugal. Sem mais delongas e agradecendo novamente a presença e a sua disponibilidade, professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. O professor Eduardo Svartman, como presidente da ABED, muito obrigado por este convite. A professora Daniela Aires, que é, enfim, como para ela também é difícil encontrar a palavra para o meu cargo atual, para mim também é difícil olhar para a antiga aluna e amiga Daniela Aires, como professora que é hoje em dia, mas devo dizer que, falando aqui para um público com muitos professores, saberão como é gratificante ver o progresso dos nossos antigos alunos. E então uma aluna como a Daniela é daqueles momentos, ver a Daniela agora é daqueles momentos que realiza a vida de um professor. Muito obrigado, Daniela, por este convite e muito obrigado também, professor Augusto Teixeira, por nos acolher na Paraíba, mas obviamente que muito preferiria estar aí convosco pessoalmente naquela belíssima parte do Brasil. Ficará para um outro momento, espero que haja outras ocasiões. E espero também
que consigam entender o meu português de Portugal. Quando vivi no Brasil, as minhas vogais eram mais abertas, o meu falar era talvez um pouco mais lento. Regressando a Portugal, as minhas vogais fecharam-se e tornou-se mais rápida a minha fala, de maneira que espero que, de qualquer forma, continue a ser inteligível. Parabéns à ABED, em primeiro lugar. Parabéns por realizarem mais este encontro, eu creio que é o 10º. Eu creio que isto é da maior importância, esta iniciativa de juntar toda a comunidade que trabalha neste domínio. Eu penso, aliás, que nós vivemos neste momento, é consensual, momentos de grande transformação. E é precisamente nos momentos de grande transformação que precisamos de ter comunidades académicas muito ativas, e quando eu digo precisamos, falo em termos das nossas sociedades, mas falo também a partir da minha perspectiva atual de responsável político, porque o nosso trabalho de governação depende da capacidade de interpretarmos aquilo que se passa à nossa volta, e para isso estamos muito dependentes do trabalho que a comunidade académica faz. E, portanto, quero sublinhar a particular relevância que eu julgo que a ABED tem, e os congressos, os trabalhos da ABED têm, num momento de transformação. Foi isso mesmo que eu disse muito recentemente, há poucos dias. Estive num evento da Instituição Europeia de Estudos de Segurança e tive a ocasião de sublinhar a relevância que atribuo. É verdade em todos os momentos e é ainda mais verdade em alguns momentos como aqueles que vivemos atualmente. Por outro lado, há um outro aspecto associado a isto, que é que em democracia as nossas opções políticas, as nossas políticas públicas devem estar sujeitas ao escrutínio da população em geral, mas esse escrutínio, evidentemente, é efetuado de forma mais profunda pelos especialistas. E, portanto, este é um momento em que creio que, ao tomarmos decisões sobre o futuro das nossas sociedades, devemos estar disponíveis, devemos ter a transparência e a abertura para sermos escrutinados pelos académicos, obviamente nos termos da Constituição, nos termos da lei. Temos, obviamente, que, para além deste imperativo democrático, nós temos, obviamente, de encontrar mecanismos para que o diálogo entre estudiosos e decisores sirva para ajudar a identificar os problemas mais pertinentes, para antecipar algumas das soluções. Aquilo que vos proponho hoje é trazer simplesmente para a conversa alguns dos temas que ocupam o meu dia-a-dia, alguns dos temas que me preocupam, alguns dos temas sobre os quais temos de tomar decisões ou posicionarmos. Portanto, é essa a linha orientadora da minha intervenção, que de resto irá debruçar-se sobre temáticas variadas, mas sempre com essa preocupação de serem os temas do conjunto. Eu destacaria 4 grandes temas nesta intervenção, começando com uma primeira tendência que é refletida, aliás, no título da vossa conferência, e que tem a ver com isto ser uma tendência para o final do período de dominação, de predomínio unipolar por parte dos Estados Unidos. Isto é um processo que não começa hoje, é um processo que já se sente há várias décadas, tem vindo a ser reforçado, por um lado, francamente, com erros estratégicos cometidos pelos Estados Unidos nas primeiras 2 décadas deste século. O Iraque e o Afeganistão, em particular, contam-se entre esses erros estratégicos que promoveram uma erosão do poder americano e por outro lado, simultâneo com a progressão por parte de um competidor
e rival geoestratégico, que é a China, com crescente poder económico, crescente poder militar. Ainda não ao nível dos Estados Unidos, mas enquanto que os Estados Unidos se dedicaram nas 2 décadas, no fundo, atividades que pouco serviram, aliás, de nada serviram para reforçar o seu poder, a China discretamente continuou a sua caminhada de reforço constante, económico, militar, político, e criando toda uma rede de relacionamentos internacionais que a coloca hoje em dia numa posição muito forte. Portanto, uma das questões que se vai colocar, e é uma questão que é muito interessante para a Europa, mas também muito relevante para o Brasil, é se nos encaminhamos para um novo sistema bipolar, um sistema em que cada um dos principais polos, os Estados Unidos e a China, terão tendência a exercer um poder gravitacional em relação aos demais, ou se caminhamos para um sistema muito mais multipolarizado, em que países em diferentes partes do mundo, obviamente Rússia, Índia, o Brasil naturalmente, e também a Europa, a União Europeia, tendem a consolidar-se de forma autónoma, relacionando-se uns com os outros, mas evitando o poder de sucção gravitacional de uma das 2 grandes superpotências. Ora, para nós, em Portugal, na Europa, eu creio que também para o Brasil, o fundamental neste processo é que seja um processo que consolide uma ordem internacional com regras conhecidas, regras respeitadas. A ordem internacional que veio depois da Segunda Guerra Mundial foi a primeira assente, desde logo na Carta das Nações Unidas, claro, mas tendo como princípio fundamental a rejeição da agressão armada e, eventualmente, claro, salvaguardando o direito à legítima defesa e o direito à segurança coletiva. E creio que esses princípios basilares, contestados, princípios que há 40, 50 anos não eram contestados e que hoje são contestados, creio que são muitíssimo importantes para a salvaguarda, que sejam salvaguardados para estas próximas décadas. Caso contrário, a posição da Europa, a posição do Brasil e dos demais países da América Latina, para não falar de países africanos ou asiáticos, serão posições muito mais precárias. Ora, esses mecanismos, digamos, de ordem internacional dependem, de algum modo, de dinâmicas dentro de países. E a esse respeito é muito preocupante a tendência que a Freedom House, a instituição americana, identificou no seu relatório deste ano, que leva o título Democracy Under Siege, ou seja, a ideia de que há uma progressiva erosão do funcionamento democrático um pouco por todo o mundo, e de acordo com a Freedom House, este é o 15º ano de recuo de regimes democráticos no plano internacional face a regimes autoritários. Será que esta tendência se vai inverter ou não? E que consequências é que tem essa tendência para o sistema internacional em que vivemos? São perguntas que eu creio deverem merecer a atenção dos investigadores. Sabemos também, evidentemente, que períodos de transição de poder correspondem a períodos de tensão crescente entre potências tradicionalmente dominantes e as potências emergentes. Isto é, enfim, está documentado desde os primórdios, desde
Heródoto, e em que se fala desta, ou de Tucídides, e que falam os primeiros historiadores da Grécia Antiga, em que falam da forma como Esparta e Atenas olhavam um para o outro e como expectativas que tinham um em relação ao outro condicionavam o seu comportamento. Muita coisa mudou desde então, mas algumas constantes mantêm-se, nomeadamente a importância que nós temos da expectativa, a importância que atribuímos às expectativas que temos em relação ao comportamento dos outros. E momentos de transição, a gestão das expectativas é tanto mais importante. Temos poucas constantes que nos permitem uma condução tranquila por um mundo onde não há uma superpolícia e não há, enfim, que o direito internacional é por vezes contestado e portanto, este quadro é um quadro particularmente relevante para termos sensibilidade em relação à forma como olhamos o outro. Nós, em Portugal, conduziu-se recentemente uma sondagem de opinião sobre as Forças Armadas e nessa sondagem identificou-se que 69% das pessoas afirmaram que o mundo se tornará mais inseguro durante a próxima década. Infelizmente, eu não tendo sido inquirido nessa sondagem, mas eu faço parte dessa maioria em que, convencido de que viveremos tempos mais conturbados e mais inseguros durante esta próxima década. Eu não sei se esta noção é partilhada porvosco no Brasil, mas será sem dúvida um dos temas que estará subjacente aos vossos trabalhos ao longo destes 3 dias. Ora, isso significa que para nós, pelo menos nós na Europa, significa que não podemos deixar de continuar a investir nas Forças Armadas. Investir no sentido de reforçar as nossas Forças Armadas. Elas continuam a ser indispensáveis para dissuadirmos atores violentos, para podermos defender aquilo que são os nossos valores, os nossos interesses e para ajudar os nossos parceiros e os nossos aliados face a potências agressivas. O caso do Brasil, que não conhece o conflito nas suas fronteiras há mais de século e meio, pode ser diferente. Mas na nossa perspectiva europeia, eu creio que não há dúvidas sobre isso e tenho frequentemente reuniões com os ministros da Defesa da União Europeia e penso que é uma convicção generalizada. Ora, isto está associado também a uma convicção na Europa de que a própria União Europeia tem de desenvolver uma capacidade militar uma capacidade militar que se associa às suas outras formas de projeção de poder. A União Europeia é uma grande potência comercial, é o maior doador de ajuda para o desenvolvimento no mundo, tem cerca de 50% da ajuda ao desenvolvimento vem da União Europeia a nível mundial. A União Europeia é uma grande potência em termos da criação de standards em muitíssimas áreas, sobretudo nas novas áreas, das novas tecnologias, e isso também é uma forma de soft power, de poder de influência. Mas há um consenso que temos de associar a isso, atendendo à natureza do mundo em que vivemos, temos de associar a isso uma capacidade militar. Na União Europeia, hoje em dia, há uma convicção de que nós temos de recuperar o sentido do trágico, que está sempre presente no relacionamento internacional, no sistema internacional. Olhando para aquilo que se passou há um século atrás. Agora, nesta última década, em virtude do centenário da Primeira Guerra Mundial, surgiram muitos livros, muitos estudos sobre como foi possível que a Primeira Guerra Mundial tivesse acontecido depois de 100 anos de paz, entre 1815,
final das guerras napoleónicas, a Conferência de Viena, e 1914. E o certo é que durante esse século foi possível gerir as dificuldades, os problemas, as tensões que surgiam no sistema internacional, mas em 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, não havia, de todo, tinha-se perdido a noção do perigo constante que a vivência internacional comporta. E nós, de algum modo, depois de muitas décadas de paz na Europa, 7 décadas de paz na Europa que se sucedem a séculos e séculos e séculos de guerra na Europa. Ora, o risco é termos desenvolvido um tal grau de complacência, termos perdido de tal forma a noção da possibilidade da guerra que facilmente podemos cometer os erros dos sonâmbulos que em 1914 levaram a Europa para a guerra. E o investimento em poder militar, de algum modo, deve ser entendido como um antídoto para esse risco. Uma segunda tendência que nós vivemos atualmente, neste mundo em que convivemos, tem a ver com a prevalência de conflitos armados de tipo não convencional. Aumenta a tendência para a proliferação de ameaças como, guerrilhas, terrorismos, pirataria, criminalidade organizada por grupos armados não estatais, frequentemente grupos transnacionais, frequentemente grupos bem equipados, mas grupos que não correspondem diretamente, exatamente, a Estados. E também, nestes anos mais recentes, verificamos a instrumentalização desses grupos, ou de alguns desses grupos, para efeitos dos interesses dos Estados. E a projeção do poder da Rússia na Europa do Leste é instrutiva a este respeito. Mas, por outro lado, desapareceram, nos tempos mais recentes, praticamente, as grandes guerras convencionais. Ora, isto não significa que, de repente, temos paz no mundo. Em parte, esta mudança no tipo prevalecente de conflitos armados resulta da credibilidade, da dissuasão em termos de ataques convencionais. O custo é demasiado elevado, o proveito é demasiado escasso, mas também não podemos ser completamente complacentes relativamente à possibilidade de haver conflitos armados tradicionais, como verificamos em 2014 na Crimeia, como verificamos nos tempos que correm no Mar do Sul da China, onde a possibilidade de conflito direto é uma possibilidade real. Mas estas tendências significam que, a par das missões tradicionais de defesa convencional, nós precisamos também que as nossas Forças Armadas, os nossos militares e, aliás, as nossas sociedades estejam preparadas para enfrentar adversários que recorrem a ataques de surpresa e que recorrem a outros tipos de ataque, chamadas ameaças híbridas ou ameaças irregulares, ameaças que ignoram as leis da guerra, que visam deliberadamente alvos civis. Portanto, são ameaças especialmente perigosas, difíceis de combater e que não reconhecem fronteiras ou limites. Obviamente temos como caso paradigmático disto o jihadismo destes últimos anos, com a Al-Qaeda, com o Daesh e outros grupos jihadistas no Sahel, que é uma região, do Saara, muito próximo da Europa e com consequências diretas em relação à segurança
na Europa, ou ainda em outras partes de África. Verificamos o ressurgimento de um fenómeno que julgávamos ter desaparecido no século XIX, que é a pirataria. O século XX foi um século em que houve muito pouca pirataria, mas o século XXI, estas 2 décadas, tivemos primeiro no Oceano Índico enfim, mais ou menos erradicado no Oceano Índico, temos agora no Golfo da Guiné um enorme desafio em termos de pirataria e onde se vêem várias destas tendências em simultâneo. E isto, aliás, esta tendência da pirataria no Golfo da Guiné tem enormes consequências em termos de segurança marítima no Atlântico. Eu queria, aliás, fazer referência ao Atlântico, porque por ser um oceano que Portugal e o Brasil partilham, mas por ser também uma região onde se ganha agora, onde aparece agora uma nova centralidade geoestratégica. Pensávamos que a relevância geoestratégica do Oceano Atlântico estava a diminuir e estes últimos anos dizem-nos o contrário. Dizem-nos que nós temos, devido ao efeito dos novos acessos ao Atlântico pelo Ártico, e também da parte da Rússia pelo Mar Negro, nós temos, devido também ao facto das nossas sociedades serem cada vez mais sociedades dependentes do digital, e o digital viaja debaixo do oceano, com cabos submarinos, são sociedades cada vez mais dependentes do comércio por mar, ou seja, há uma consciência hoje em dia de que o Atlântico, a China está a construir a maior marinha do mundo, em breve ultrapassará em termos de tamanho o tamanho da marinha americana, e não será apenas para ficar no Mar do Sul da China. Portanto, há muitas razões para deitarmos um novo olhar para o Atlântico. E um aspecto que eu gostaria de referir aqui neste quadro em que falamos transatlanticamente é a importância de olharmos para o Atlântico como um todo. Tradicionalmente, até agora, olhamos sempre para o Atlântico de forma dividida entre o norte e o sul. Nós temos na Europa e com os Estados Unidos e o Canadá o Tratado do Atlântico Norte. Era esse o quadro geoestratégico que nos interessava, sobretudo. Mas as dinâmicas do Atlântico contemporâneas são dinâmicas que não se compadecem com uma leitura simples dividindo o Atlântico em norte e sul. Nós temos a obrigação hoje em dia de começar a falar em termos do Atlântico como um todo, em termos da promoção do diálogo nos 4 quadrantes do Atlântico: Europa, África, América do Sul e América do Norte, porque uma gestão repartida do Atlântico será uma gestão disfuncional. Os desafios são parecidos, são semelhantes, o essencial para nós é algo que nós estamos a tentar promover no âmbito de uma instituição que criamos nos Açores, chamado Centro do Atlântico. O fundamental é conseguir trazer pela primeira vez na história países de todo o Atlântico para uma reflexão comum sobre como gerir este espaço, que é um espaço de interesse de todos. E, portanto, gostaria de encorajar o interesse de académicos brasileiros em relação a esta temática, que, aliás, tem sido um tema que discuti com diversas ocasiões com o anterior Ministro da Defesa no Brasil. Uma terceira tendência que eu queria mencionar diz respeito às enormes transformações tecnológicas, que representam potencialmente enormes oportunidades, mas carregam também com elas riscos. Riscos que são riscos tão grandes
como aqueles que vieram com a revolução estratégica que acompanhou o desenvolvimento de armas nucleares. Nós hoje em dia estamos, por exemplo, quando digo estamos, enquanto mundo, a desenvolver mísseis hipersónicos, mísseis que viajam a velocidades 5 a 10 vezes superior à velocidade do som, que são mísseis que estão numa fase inicial de desenvolvimento na Rússia, mas também nos Estados Unidos e na China. São mísseis com elevadíssima manobrabilidade e associado ao desenvolvimento de técnicas de enxame, em que são projetados múltiplos mísseis em simultâneo. Hoje em dia, o resultado é que os nossos sistemas de defesa antimíssil são incompetentes para fazer face a estas novas tecnologias. E isso acarreta naturalmente consequências em termos de gestão estratégica. Depois há muitas outras armas novas, armas, por exemplo, de energia dirigida, armas que canalizam feixes de energia numa determinada direção, incluindo armas acústicas, micro-ondas, armas de impulso eletromagnético, armas de laser, enfim, tudo aquilo que até muito pouco tempo pertencia ao campo da ficção científica, ao campo dos nossos criativos, mas não ao campo dos militares, mas tudo isso está rapidamente a transformar-se em realidade. E também com consequências em termos de gestão estratégica. Temos ainda a inteligência artificial com as suas enormes potencialidades. Temos a aprendizagem automática de máquinas, sobretudo quando associado à computação quântica, e que oferecem um vasto número de possibilidades. Tudo isto é complexo e é caro em termos de desenvolvimento de novas tecnologias. Mas uma vez desenvolvidas essas tecnologias, as aplicações, em alguns casos, podem até ser relativamente baratas e, portanto, entre aspas, muito facilmente democratizáveis, muito facilmente disseminadas pelo mundo fora, incluindo com entidades, com acesso de entidades não estatais. E depois temos outras armas que já são plenamente, entre aspas, democráticas, com baixo nível de custos, com uma dificuldade de desenvolvimento relativamente limitada, armas associadas, por exemplo, a veículos não tripulados, os drones armados, drones utilizados em enxame. Isto é algo que a tecnologia relativamente acessível, é relativamente fácil armar. Estes veículos não tripulados aéreos, marítimos, submarinos, armá-los com explosivos. Recentemente houve um conflito entre o Azerbaijão e a Arménia, em que pela primeira vez drones foram absolutamente decisivos. O Azerbaijão, apoiado pela Turquia, teve uma vitória decisiva, essencialmente devido à utilização de drones. Temos também tecnologia de impressão 3D, prototipagem rápida, incluindo de armas. Há centenas e centenas de universidades, empresas pelo mundo fora que têm estas capacidades de impressão 3D, portanto isto é cada vez mais acessível. Cibersegurança e ciberdefesa são domínios particularmente importantes, porque a digitalização crescente das nossas sociedades, das nossas economias, das nossas forças armadas, representa, por um lado, um enorme progresso, mas representa, simultaneamente, uma enorme vulnerabilidade. Biotecnologia e armas químicas, nesta pandemia de Covid-19, que vivemos há cerca de ano e meio, veio revelar a enorme vulnerabilidade das nossas sociedades
a um possível ataque com armas biológicas ou armas químicas. E, portanto, esta palavra resiliência, a palavra que ganhou tanta corrência durante a pandemia, é de facto uma palavra que tem de ser incorporada no nosso pensamento de forma muito significativa, muito enraizada, porque as nossas sociedades, à medida que se vão tornando cada vez mais complexas, vão simultaneamente tornando-se também cada vez mais vulneráveis, logo a necessidade de pensarmos em termos de resiliência. Ora, tudo isto requer um grande esforço de adaptação e de inovação por parte das estruturas militares, por parte das estruturas das próprias Forças Armadas e, mais amplamente, estruturas da defesa nacional. Nenhum país se pode dar ao luxo de ficar completamente para trás neste novo tabuleiro geoestratégico vital do século XXI. Claro que Portugal não é uma grande potência e não tem à sua disposição todos os meios tecnológicos e os recursos humanos que gostaria nestas circunstâncias, mas temos, apesar de tudo, um ecossistema já bastante favorável para o desenvolvimento de novas aplicações para o campo da defesa. Nós temos cerca de 300 empresas em Portugal a trabalhar no setor da defesa e, em geral, essas empresas são altamente inovadoras, são internacionalizadoras. As nossas indústrias de defesa já valem mais de 3% do nosso PIB, crescendo a partir de uma base quase nula há uma década ou mais atrás, portanto 3% é bastante significativo. Será uma surpresa para muitos brasileiros, mas também para muitos portugueses, que as nossas exportações do setor aeronáutico já valem bastante mais do que as nossas exportações do setor do vinho. Ou seja, estamos também aqui a passar por uma transformação muito importante. Mas a nossa pertença à União Europeia e à NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, coloca-nos numa posição bastante favorável em termos de podermos beneficiar dos esforços coordenados da NATO e da União Europeia. E, portanto, estamos muito empenhados nisso. Aqui em Portugal tenho vindo a fazer uma reforma da organização da estrutura superior das Forças Armadas, exatamente para que ela seja consentânea com este mundo em transformação em que vivemos, para que a estrutura superior das Forças Armadas procure refletir mais o futuro e os desafios do futuro e menos a herança do passado. Isto é sempre um processo complexo, mas estamos aqui em Portugal muito empenhados nestas alterações organizacionais das nossas Forças Armadas, em que, entre outras coisas, colocamos a necessidade de inovação no centro das nossas preocupações. Inovação tecnológica, mas também inovação no campo tático, no campo estratégico, para corresponder ao mundo em que vivemos. Isto é, obviamente, também um momento, uma possibilidade para uma cooperação mais intensa com o Brasil. A última vez que eu estive no Brasil, no início de 2020, tive a oportunidade de visitar a Gavião Peixoto, visitar a Embraer, que é um bom exemplo da excelência da engenharia brasileira, mas é também um bom exemplo de cooperação, de parceria entre Portugal e o Brasil. O novo avião de estratégico de transporte, o KC-390, que agora, enfim, deixou cair o K, ficou C-390 e tem o nome de Millennium, é uma aeronave que é em parte fabricada em Portugal, é uma aeronave que nós estamos a comprar também em Portugal, e o desenvolvimento dessa aeronave, do C-390, já teve um investimento de cerca de 600 mil horas de engenharia portuguesa. Ou seja, é sem retirar nada do mérito da própria Embraer como empresa brasileira, muito pelo contrário, aliás, é sublinhar o mérito da Embraer em ir buscar
parcerias internacionais, porque that's the name of the game. Esse é o caminho do futuro. Uma quarta grande tendência que eu queria referir, naturalmente diz respeito às alterações climáticas e que vem reforçar ainda mais esta dimensão de profunda transformação. Nós temos aqui não só uma transformação na distribuição do poder internacional, temos inclusive uma transformação mesmo no ambiente físico em que vivemos. E o resultado imediato, óbvio, é o acentuamento de conflitos, particularmente em estados já fragilizados. Conflitos, por um lado, mas por outro lado também a multiplicação de emergências complexas que são potenciadas por eventos climáticos extremos. E de algum modo a pandemia, a própria pandemia, embora não esteja associada às alterações climáticas, veio demonstrar como as Forças Armadas devem também ser entendidas como uma espécie de seguro contra todos os riscos. Nós em Portugal utilizamos muito as capacidades logísticas, as capacidades de planeamento, as capacidades de transporte, sobretudo as capacidades de organização que as nossas Forças Armadas têm. E um dos resultados da pandemia em Portugal, e em muitos outros países europeus, mas em Portugal foi muito palpável, foi o reconhecimento por parte da opinião pública do papel que as Forças Armadas podem desempenhar muito para além de quadros de conflito físico. Nós vamos ter, muito em breve, dentro de cerca de 10 dias, 85% da população com vacinação completa. É a segunda taxa mais elevada no mundo e é a melhor da Europa. Naturalmente que estamos muito orgulhosos e o sucesso resultou de um esforço coordenado de todos os cidadãos, do governo, mas o papel central foi desempenhado pelas Forças Armadas com uma task force liderada por um vice-almirante, apoiado por um Estado-Maior, concentrado na organização, na distribuição, toda a logística e todo o planeamento. E, portanto, foi um exercício de natureza militar, para um quadro de emergência civil, muito bem sucedido, e a população reconheceu, através deste processo, a relevância das Forças Armadas para circunstâncias diferentes daquelas que são as tradicionais e diferentes daquelas que a própria população imaginava como papel das Forças Armadas. Nós temos aqui algo de muito importante a aprender em termos da consolidação da tal resiliência. Temos muito a ganhar em partilhar boas práticas, em partilhar as nossas experiências, nossas lições aprendidas e creio que estes próximos tempos em que, enfim, assim esperamos, a pandemia começa a pertencer ao passado, começa a acalmar, este é um momento para trocarmos ideias sobre aquilo que foi a nossa experiência e aquilo que nós aprendemos com ela para efeitos de resiliência, de promoção da resiliência das nossas sociedades. Uma palavra sobre a comunidade de países de língua portuguesa, uma realidade que muito francamente eu penso que poderia ser mais aproveitada pelo Brasil neste domínio da comunidade dos países da língua portuguesa nós temos tido uma cooperação relevante no campo da defesa, nomeadamente em relação a esta dimensão de resposta a emergências e dimensão de proteção civil, mas é uma área que podemos trabalhar muito mais. Finalmente, não poderia terminar sem dizer uma palavra sobre o Afeganistão. É evidentemente que somos todos muito sensíveis ao drama, às imagens dramáticas que nós todos vimos na sequência da tomada de poder
pelos talibã, sendo claro que o regime a instalar pelos talibã não será, enfim, por tudo aquilo que nós sabemos, não será um regime respeitador dos direitos humanos e, muito em particular, será um regime muito intolerante em relação aos direitos das mulheres, das meninas, enfim, é algo de profundamente lamentável, e Portugal, como muitos outros países europeus, disponibilizou-se para acolher refugiados afegãos, e alguns deles já chegaram a Portugal. Mas, para nós, é evidente que aquilo que se passou no Afeganistão tem de merecer reflexão no seio da OTAN, no seio da NATO. Eu não diria que se vive uma crise da Aliança Atlântica. Vive-se uma crise na Aliança Atlântica, porque precisamos de refletir sobre como foi possível se acumularem tantos erros de gestão para que o resultado fosse este. Não creio que seja uma crise que ponha em causa de forma existencial a Aliança Atlântica. Para Portugal, tal como para a generalidade, todos os 30 Estados-membros da Aliança Atlântica, a NATO continua a ser uma garantia de segurança indispensável. Mas claro que é preciso olhar para aquilo que correu mal e que foi muito mais no domínio político do que no domínio militar. Ao longo de 20 anos, com certeza que terão sido cometidos alguns erros militares, mas foram sobretudo os erros de gestão política que precisam agora de ser escalpelizados, pensados e trabalhados para que possamos enfrentar os próximos tempos já, enfim, com mais sabedoria. Um aspecto que foi positivo foi que os membros da Aliança Atlântica, que é uma aliança que tem como trave mestra o artigo 5º, que é o artigo de solidariedade mútua, e que foi invocado quando os americanos foram, quando os Estados Unidos, Nova Iorque, foi atacado em 11 de setembro, há 20 anos, pela Al-Qaeda, invocou-se pela primeira e pela única vez o artigo 5º, e o exercício de solidariedade com os Estados Unidos foi um exercício muito valioso em si mesmo. Claro que uma coisa é a manifestação de solidariedade com os Estados Unidos, a disponibilidade para apoiar os Estados Unidos na intervenção no Afeganistão em 2001, e outra coisa é ficar 20 anos no Afeganistão. E não houve reflexão sobre a ligação entre uma coisa e outra, e essa reflexão tem de ser feita. Em geral, nós temos também de refletir sobre os limites das intervenções militares externas em grande escala. Mas aqui nós deparamos-nos com dilemas. Nós sabemos que não faz sentido, como não fez sentido na invasão do Iraque em 2003, não faz sentido entrar num outro país para derrubar o regime e para tentar criar um regime, enfim, à nossa imagem. Isto falhou sistematicamente quando foi procurado, e o exemplo da Alemanha e do Japão são exemplos que não se aplicam, enfim, por uma multitude de razões que não vou agora enumerar, mas que são casos completamente diferentes do Iraque ou do Afeganistão. Mas, ao mesmo tempo, nós temos circunstâncias, e eu, como Ministro da Defesa de um país do sul da Europa, tenho muita consciência em relação àquilo que se passa no Sahel. Nós temos circunstâncias em que a ameaça para a nossa segurança resulta da incapacidade ou insuficiência do Estado em países terceiros, no Mali, Burkina Faso, no Níger, países que estão nessa região do Sahel. E, portanto, eu penso que este exercício de reflexão sobre o Afeganistão e também já agora sobre o Iraque é um exercício fundamental, não apenas, entre aspas, por
razões académicas, mas é um exercício com reais implicações práticas e a comunidade académica é fundamental para nos ajudar nesse processo de reflexão. Eu creio também que este é um momento para refletir sobre como é que nós podemos utilizar a nossa história e a nossa língua comum. A nossa história é uma história partilhada com múltiplas leituras, e é bom em democracia que haja múltiplas leituras, mas é uma história partilhada, e pelo menos até há 199 anos atrás. E então esse aspecto representa para mim algo que é valioso no nosso relacionamento contemporâneo e penso que podemos tirar proveito, até porque entre Portugal e o Brasil não existe nenhum tipo de tensão ou conflitualidade. Temos grandes vantagens, cada um de nós no meio em que estamos inseridos, nós na Europa, o Brasil na América do Sul e com o Atlântico partilhado entre nós, temos condições, penso eu, para uma cooperação muito mais profícua do que aquela que atualmente existe, e do meu lado há todo o interesse no desenvolvimento dessa cooperação com o Brasil e acredito que a comunidade académica, a ABED, entre outros, pode ajudar a iluminar o caminho da cooperação possível. Portanto, peço desculpa por me ter alongado um pouco mais, mas são muitos os temas e agradeço a oportunidade que me deram de estar convosco e de partilhar convosco algumas reflexões. Muito obrigado. Ministro, muito obrigada pela sua fala, riquíssima, que trouxe pontos que são efetivamente importantes para a nossa preocupação e para nos guiar numa ideia de aprimoramento e desenvolvimento daquilo que entendemos de defesa e da própria transformação das Forças Armadas para os desafios contemporâneos, né? Então, agradeço de pronto a sua fala riquíssima, né? Nós temos aqui 5 perguntas por hora, temos também um tempo mais reduzido já no final das perguntas, né? Então, eu começaria fazendo um primeiro bloco de 3 perguntas e depois passaríamos para um último bloco, professor. Então, a primeira pergunta é do Peterson. Ele questiona como funcionam os concursos de pessoal civil no Ministério da Defesa Nacional, quais são as áreas de especificidade e as áreas de especialidades desses civis, né? Essa é uma questão que toca bastante aqui no Brasil, a questão do quadro civil no Ministério da Defesa, e aí era muito bom a pergunta do Peterson, né? A outra pergunta é do Petrônio Melo. Ele questiona: no contexto europeu, como salvaguardar a democracia contra os ataques de desinformação perpetrados por atores estatais e não estatais? Um pouco das consequências das novas tecnologias, né? E a outra pergunta é do Rafael Lima. Tendo em vista essa preocupação com a insegurança na próxima década, como Portugal se organiza em termos de segurança nacional? Como é feita a cooperação e a gestão entre o Ministério da Defesa de Portugal, outros órgãos de segurança do país e organismos supranacionais da União Europeia? Acho que nós podemos ficar com essas 3, professor, e depois fazemos mais as outras 2, e caso chegue mais alguma, montamos um bloco de mais 3. A palavra é sua. São perguntas diversificadas e todas muito interessantes. Bom, começando pela ordem que foram colocadas pelo Peterson, falando dos concursos para civis no Ministério da Defesa Nacional, nós temos uma ordem constitucional que está perfeitamente estabelecida e tranquila. Desde 1982, a nossa Constituição data de 1976, mas em 1982 houve uma revisão constitucional e a criação da primeira Lei de Defesa Nacional. E isso foi muito importante para retirar
da esfera de decisão política as Forças Armadas. As Forças Armadas, como saberão, foram muito importantes na democratização do regime, no derrube do anterior regime, na ditadura. Foi uma ditadura que, por um lado, estava assente no poder militar, mas, por outro lado, foi derrubado pelo poder militar, havendo, depois disso, a democratização. Mas até 1982, as Forças Armadas tinham um papel de decisão política. A partir de 1982 deixou de haver. E o Ministério da Defesa é um ministério que data precisamente deste período, do período da democratização. Antes disso, já havia desde 1950 um ministro, mas não tinha ministério. Ou seja, não tinha efetivamente, fazia uma espécie de gestão das Forças Armadas, mas não tinha uma estrutura de comando civil. Ora, o Ministério da Defesa Nacional é precisamente uma estrutura de comando civil. E isso significa, por exemplo, que a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, que é a Direção-Geral no Ministério, que faz a orientação política, que recomenda, por exemplo, as nossas posições em termos da OTAN, as nossas posições sobre a defesa europeia. É uma estrutura civil comandada por civis. Há lá alguns militares, mas até porque algumas matérias requerem expertise, o conhecimento militar, mas o diretor-geral é civil e é civil há 20 anos. Antes disso não era. Mas de qualquer maneira é uma estrutura que não aconselha as Forças Armadas, aconselha o Ministro. Igualmente, a Direção-Geral, chamada Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, que é a Direção-Geral que é responsável, por exemplo, pelas aquisições das Forças Armadas. Não é? Pode haver, digamos, o Exército pode ter a responsabilidade de fazer uma encomenda de capacetes, mas todo o processo de organização da parte dos concursos, etc., é de responsabilidade da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Nós agora estamos, por exemplo, a desenvolver vamos adquirir 6 novos navios de patrulha oceânicos. A Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional tem essa responsabilidade. Não técnica, porque a Direção-Geral de Recursos Nacionais não tem o conhecimento técnico que a Marinha tem, portanto a Marinha contribui, mas há uma gestão civil deste processo. E, portanto, o recrutamento é feito tal como é feito o recrutamento em qualquer outro ministério. É feito através dos concursos e dos procedimentos que abrangem os outros. Há uma pequena minoria de militares, nos cerca de 700 funcionários do Ministério, no edifício central do Ministério da Defesa Nacional. Eu não sei dizer de cor, eu diria que talvez 100, talvez 150, não sei, serão militares, mas é uma minoria bastante pequena, e os outros são recrutados de acordo com as suas competências, tal como acontece em qualquer outro ministério. Isto é muito importante, que haja este comando civil, político, sobre as Forças Armadas. Desde 1979, creio, nenhum dos meus antecessores foi militar. Portanto, há 40 anos que não temos um militar. É possível, teoricamente, nada impede, não há nenhum impedimento nem constitucional, nem legal,
para um militar assumir essa responsabilidade. Mas na nossa forma de organizar o relacionamento entre o poder político e o poder militar não se recomenda em geral, em abstrato, a nomeação de um militar. Sei que o caso do Brasil é diferente, mas eu estou a comentar o caso português. Sobre a questão da desinformação, isto é uma ameaça muito séria. A desinformação procura minar a nossa forma de organização de sociedade. A desinformação procura retirar credibilidade às nossas instituições. Às vezes a desinformação tem outros objetivos, mas genericamente é isso que a desinformação, esse instrumento é utilizado para esse fim. E isso representa um perigo grave para as nossas sociedades. A promoção, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, com a interferência russa nas eleições em 2016 e, em geral, com a promoção de polarização e de conflito, enfraquece as sociedades, o que é muito bom para quem quer ver um país enfraquecido. Portanto, nós devemos olhar para a desinformação como uma ameaça grave, não só para a democracia, como mesmo para as nossas instituições e para o nosso país, para a nossa nação como um todo, porque o objetivo é precisamente o de criar de divisão e de fragilizar. Estamos, como contra-atacar, como defender-nos desta ameaça, é uma dos grandes desafios com que nos confrontamos, e na Europa temos vindo a trabalhar muito este tema. Tenho precisamente em cima da minha secretária para ler um estudo finlandês, porque os finlandeses têm muita experiência sobre esta matéria. Felizmente o estudo não é em finlandês, é em inglês, exatamente sobre como abordar estes temas. Mas é um tema cada vez mais presente nas reuniões de ministros da defesa da União Europeia e da OTAN. O Rafael Lima pergunta sobre como é que nós nos organizamos em termos de segurança nacional. Ora, a nossa Constituição, como eu disse, data de 1976, faz uma separação que eu creio que provavelmente precisaria de ser revisitada. Uma separação entre o interno e o externo, em que o interno é matéria de polícia e o externo é matéria de Forças Armadas. Depois temos várias polícias, aquilo que nós chamamos as FSS, as Forças e Serviços de Segurança. Temos várias, mas existe aquela divisão. Na realidade, a realidade do mundo não corresponde não corresponde facilmente, ou melhor, há muitas zonas cinzentas, muitas categorias cinzentas em que essa separação entre o interno e o externo já não são válidas. E para isso desenvolveram-se mecanismos de cooperação muito pragmáticas entre Forças Armadas e polícias. Nós temos, por exemplo, um grupo chamado G4, que é o grupo de forças que tem Forças Armadas, a Polícia Judiciária, os Serviços de Informações e a Polícia de Segurança Pública, e que trata de cibersegurança. Porque o ciber simplesmente não obedece a esta divisão interno-externo, não é? E em várias outras modalidades nós encontramos formas de fazer a ponte entre o interno e o externo. Eu diria que houve tempos, há umas décadas atrás, há 10, 20 anos atrás, em que havia conflitualidade entre Forças Armadas e Forças e Serviços de Segurança. Está na natureza das coisas. As instituições tendem a procurar, quaisquer que sejam, procurar aumentar o seu espaço de atuação e procuram fazê-lo, às vezes, à custa de outras instituições. Creio que tivemos bastante sucesso nesta última década e meia, em
transformar essa lógica de rivalidade institucional numa lógica de cooperação institucional. E aqui ou ali ainda vemos resquícios de outras formas de pensar, mas hoje em dia o que é predominante, até por causa da consciência da natureza das ameaças que confrontamos, e nós somos um país pequeno, somos um país de 10 milhões de habitantes, um país geograficamente, um espaço reduzido, enfim, devido a essa consciência dessas realidades, creio que aquilo que predomina hoje é a cooperação muito pragmática entre diferentes forças armadas e forças de segurança. Obrigado, senhor ministro. Nós temos aqui mais 4 perguntas, eu acho que eu posso fazê-las todas nesse bloco e a gente encerraria, então, as perguntas pelo adiantado da hora e pelos compromissos que a gente imagina que o ministro tenha, né? Então, o Eduardo Pereira pergunta, né? Senhor ministro, qual o vosso entendimento sobre a atual capacidade dissuasória da União Europeia frente ao Brexit? E quanto dessa capacidade se sustenta na OTAN? Depois, a Tamires Santos questiona: como funciona a estrutura de governança no setor de defesa português? Existe estrutura similar no âmbito europeu? Tendo em vista a similaridade e o partilhamento de desafios em termos de segurança internacional na região, o quanto de coordenação existe ou precisa existir entre estas estruturas e quais os principais desafios observados nesse sentido? Parece que a Tamires quer um pouquinho saber como se organiza, né, a defesa de estrutura na Europa, a estrutura de defesa na Europa. O Marcos Barbieri, nosso colega aqui da Unicamp, faz a seguinte pergunta: prezado ministro Cravinhos, primeiramente venho parabenizá-lo pela excelente palestra. Gostaria de lhe indagar sobre quais as principais medidas de política industrial e tecnológica adotadas por Portugal que permitiram o desenvolvimento da base industrial de defesa local. E, por último, a pergunta do Suélio. Caro ministro Cravinhos, bom dia. Como Portugal previne e evita o envolvimento dos militares das Forças Armadas e das polícias com política partidária? Como manter os militares envolvidos diretamente com as suas atividades fins e com sua missão constitucional? Como Portugal previne e evita a politização partidária dos militares das Forças Armadas e das polícias? A palavra é sua, ministro. Muito obrigado Daniel, obrigado a todos aqueles que fizeram perguntas. O Eduardo Ferreira pergunta sobre a capacidade dissuasória da União Europeia. Bom, e menciona o Brexit. Eu inicialmente, quando estava a ouvir a pergunta, pensei que a dissuasão teria a ver com como dissuadir outros de sair da União Europeia. Eu penso, só à parte, o Brexit foi a vacina, foi a melhor dissuasão contra qualquer outra saída da União Europeia. Já aqueles partidos em alguns países, partidos de extrema-direita, como em França e Itália, que antes do Brexit falavam em sair da União Europeia, abandonaram completamente essa linha de argumentação. Portanto, eu sei que não era essa a pergunta, mas o Brexit é a melhor dissuasão contra outros Brexits. Mas sobre a OTAN, a União Europeia não se estabeleceu como uma potência militar, não se estabeleceu como uma comunidade de defesa. Aliás, nos primórdios da criação daquilo que é hoje a União Europeia, houve a ideia de uma comunidade europeia de defesa, mas essa ideia foi chumbada, não passou no Parlamento francês e nunca mais se falou do assunto. Não é nunca mais. Não se falou no assunto durante meio século.
E o aparecimento da ideia da União Europeia como uma comunidade de defesa, com uma identidade europeia de defesa própria, é algo que, na realidade, vem de aproximadamente 2014, 2015. E, então, muito recente. Os países, 21 dos 27 países da União Europeia são simultaneamente membros da OTAN. Logo, a grande maioria dos países da União Europeia olha para a OTAN como o seu dissuasor, a sua garantia de segurança. A maior parte dos outros são países neutros, países que têm a neutralidade na sua Constituição, como é o caso da Áustria, da Irlanda, da Finlândia. Ora, isso significa que aquilo que nós temos de fazer agora, como União Europeia, não é desenvolver uma capacidade dissuasora redundante, uma segunda capacidade dissuasora. Aquilo que nós temos de fazer é desenvolver mecanismos de projeção e proteção dos nossos interesses quando a Aliança Atlântica, a OTAN, não partilha das mesmas preocupações. O Sahel, por exemplo. O Sahel é de interesse geoestratégico vital para a União Europeia, mas não é uma preocupação para a OTAN. E então, para efeitos, por exemplo, do Sahel, nós precisamos de desenvolver. Nós, neste debate, e isto joga também um pouco com uma pergunta desenvolvida aqui pela Ataíde de Santos. Nós na Europa tendemos sempre a dizer que só temos um conjunto de forças armadas. Esse conjunto de forças armadas tem de servir para a nossa participação na OTAN. Tem de servir também para missões, porque há missões da União Europeia. Tem de servir também para a nossa participação em missões das Nações Unidas. Tem de servir, eventualmente, para algumas atividades bilaterais que nós desenvolvemos. Nós temos um navio em permanência em São Tomé e Príncipe. Bom, esse navio pertence ao nosso Sistema Nacional de Forças e é retirado para efeitos bilaterais do nosso relacionamento com São Tomé. Ora, o desafio que nós temos enquanto União Europeia agora é saber organizar a nossa capacidade militar de forma a não retirar capacidade à OTAN, mas criar em simultâneo, em paralelo, capacidade de projeção da União Europeia. Há vários aspectos que permitem fazer isso. Por exemplo, nós precisamos de reforçar a nossa capacidade de comando e controle central. Para projetar uma missão da União Europeia, precisamos de ter comando e controle centralizado muito mais substancial, baseado em Bruxelas. E isso é uma forma de criar mecanismos para otimizar a utilização de recursos militares dos Estados-membros da União Europeia. O que nós não podemos fazer é criar novas forças armadas para aplicar na União Europeia ao lado das atuais forças armadas que já temos e que têm os outros compromissos. Portanto, é um desafio complexo, é um desafio muito entusiasmante, é um desafio que todos os ministros da Defesa da União Europeia têm no topo das suas listas de prioridades, mas é aquilo que eu chamaria neste momento o work in progress. Estamos a trabalhar e eu diria que vai haver avanços importantes, estão a haver avanços importantes agora em 2021 e no início de 2022. No início de 2022 nós adotaremos o nosso documento orientador a esse respeito, que é a chamada Bússola Estratégica da União Europeia e que servirá
como o orientador, o nosso guião para tratar destes temas. Por feliz coincidência, no mesmo ano, em 2022, vamos ter o novo conceito estratégico da OTAN e, portanto, é fundamental que o trabalho sobre estes 2 documentos orientadores, em que 21 países são membros das 2 instituições, é fundamental que prossiga em paralelo e alimentando-se um ao outro. Até recentemente, até há 1, 2, 3 anos atrás, até mais recentemente, havia quem na OTAN considerava que o desenvolvimento de capacidade própria europeia era mau para a OTAN, era um desafio para a OTAN, era algo que reduzia da capacidade própria da OTAN. Hoje em dia, eu creio que não é o caso, e o Afeganistão demonstrou que há circunstâncias em que nós não temos uma coincidência, não temos, digamos, um conflito entre as nossas prioridades, mas não temos coincidência entre prioridades europeias e prioridades transatlânticas. E nesses momentos precisamos de ter capacidade própria. Sobre estrutura de governança da defesa europeia, portanto, creio que já falei um pouco, há muito que poderíamos, muito que poderíamos conversar sobre isso, mas diria que esta bússola estratégica vai ser um importante indicador do nosso grau de ambição. E depois do que se passou no Afeganistão, o nosso grau de ambição aumentou. Sobre política industrial e tecnológica, aquilo que hoje em dia há uma transformação no plano europeu. Nesta área também, aliás, enfim, as 2 coisas estão relacionadas. A pretensão estratégica da União Europeia está associada também ao interesse no desenvolvimento de um mercado europeu para as indústrias de defesa. A União Europeia criou um mercado único europeu, como sabem. É um mercado que funciona muitíssimo bem e é completamente aberto. Não há nenhum tipo de imposto para produtos, há uma total liberdade de circulação de produtos na União Europeia, mas não na esfera da defesa. Portanto, esta é uma área de exceção. Aquilo que está a acontecer agora é a criação de um mercado europeu para as indústrias de defesa, o que dá uma perspectiva completamente diferente. Não só agora se está a criar um mercado europeu para as indústrias de defesa, como a própria Comissão Europeia, a nível central, está a fazer um investimento de 7,9 bilhões de euros, 9 bilhões de dólares, na promoção da indústria europeia, com várias regras, várias características, mas sobretudo uma condição absolutamente sine qua non é que todos os projetos que são apoiados têm de ter pelo menos 3 empresas de 3 países diferentes. Portanto, está-se a criar aqui um ecossistema europeu. E aquilo que nós fizemos em Portugal nestes últimos anos foi, enfim, olhando para este desenvolvimento, foi preparar as nossas empresas. Ainda esta manhã participei num seminário sobre isto, preparar as nossas empresas para competir e cooperar no nível europeu. Há muitos aspectos técnicos relacionados com isso, mas estou muito satisfeito com os resultados até este momento. E creio que a nossa base tecnológica e industrial de defesa, que eu, como referi, já é bastante significativa, tem uma capacidade de crescimento e uma capacidade, em termos de efeitos multiplicadores de inovações tecnológicas, que faz com que seja uma aposta importante para a nossa economia. E toda esta área é bom não só para a nossa defesa, é bom para a nossa economia, é bom para a criação de um tecido económico mais inovador, mais exportador. Por fim, o Suélio pergunta sobre
como se evitar o envolvimento de Forças Armadas na política. Eu não estou, obviamente, em posição de dar aulas a ninguém. Nós, posso apenas falar daquilo que é o caso português. Nós, em Portugal, temos regras muito claras sobre isso, e essas regras vieram de 1982, vieram daquele período entre 1974, quando se fez o 25 de Abril, o golpe que derrubou a ditadura, e em 1982, quando se concluiu a revisão constitucional e a Lei de Defesa Nacional, que impõe a tutela civil sobre as Forças Armadas. Desde esse momento não temos nenhum tipo de problema a esse respeito. Naturalmente que nós, em conversa, podemos perceber se o militar é mais para a esquerda ou mais para a direita, mas isso, digamos, isso é uma questão individual. Não é tolerável em Portugal qualquer tipo de envolvimento político de militares. Se tivesse algum chefe militar, algum general, oficial general, que fizesse declarações públicas de teor político, não haveria dúvida nenhuma, seria demitido na hora. Qualquer que fosse o conteúdo dessas declarações políticas. E isso não é minimamente contestado pelos nossos militares. Os nossos militares são republicanos, compreendem que a sua função é uma função muito importante e muito delicada. O uso da força militar é algo que precisa absolutamente de ser controlado pelo poder político numa democracia. E os nossos militares são republicanos, compreendem e não contestam isso. Não me recordo de nenhum livro nos últimos 40 anos que ponha em causa aquilo que foi estabelecido na Lei de Defesa Nacional de 1982. Nem sequer houve casos em que antecessores meus tivessem de demitir militar por envolvimento político. Digamos que houve uma mudança de mentalidade que não foi fácil, não digo que tenha sido fácil, nos anos 80 houve muita contestação, mas hoje em dia já ninguém põe em causa. Portanto, é uma questão, diria, de persistência num determinado caminho e que teve resultados que fazem de Portugal um país igual à generalidade dos países europeus a esse respeito. Muito obrigado, agradeço e peço desculpa de me ter de ausentar, mas quero agradecer a vossa gentileza em proporcionar este convite e de dizer que espero em algum outro momento ter a oportunidade de estar convosco preferencialmente de forma presencial. Senhor Ministro, nós que agradecemos as palavras, o conteúdo da sua fala, que a nós toca de maneira muito significativa, em vários sentidos, dos temas que hoje, de alguma forma, estão na agenda central internacional, óbvio, mas alguns deles especificamente na agenda de defesa e da organização das nossas forças aqui no Brasil, né? Então, a gente agradece muito o conteúdo de todas as suas falas. E, por último, eu queria fazer um agradecimento também, muito breve, a nossa cooperação acadêmica com o Instituto da Defesa Nacional, na pessoa da professora Helena Carreiras, porque foi pela gentileza e toda a carinho da professora Helena que conseguimos chegar hoje à situação de trazê-lo aqui para falar conosco, né? Acho que nossa cooperação nós estamos cada vez mais estreitando laços para cooperar do ponto de vista acadêmico, na produção de conteúdo denso e crítico sobre defesa, que possa ajudar cada vez mais que a gente construa um pensamento
contemporâneos sobre a área de defesa que nos fortaleça enquanto país, enquanto instituições acadêmicas nesse sentido, né? Então, não poderia deixar de agradecer também toda essa ajuda e esse empenho da professora Helena e da parceria da ABED com o Instituto da Defesa Nacional. Então, agradeço novamente a todos os envolvidos, a equipe do ministro João Cravinho, que sempre foi muito atenciosa, a equipe do evento, que agora se inicia. Acho que a gente não poderia ter iniciado o nosso evento nacional com mais sucesso e mais qualidade do que fizemos. Então, ministro, muito obrigada. Agradeço a todos e a todas presentes. Desejo um excelente evento, que agora passarão a ter os nossos painéis e as nossas mesas redondas. E faço votos que o próximo seja presencial, que a gente possa estar perto e, quem sabe, até fazer algum evento internacional que possa ser em terras portuguesas, que faz da gente, seria um prazer voltar a esse espaço que tanto me recebeu bem sempre. Tá? Então, fiquem bem, bom resto de dia e bom trabalho a todos e a todas ao longo desse evento. Muito obrigado, agradeço. Obrigado.